A graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus. Devocional, Ezequiel, capítulo 1. Quando a gente começa a ler o capítulo 1 de Ezequiel, a gente vê, que Ezequiel tem uma visão dos anjos querubins. E eu vou ler a partir do versículo 25, que diz assim: E ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Minha voz ainda está um pouco afetada, mas aqui a gente vê, que Ezequiel, ele teve uma visão do trono de Deus, dos querubins e do trono de Deus e da glória que era em volta do trono de Deus, que era da semelhança, como ele diz, dos arcos, que estão na nuvem, os arcos de Deus, que a gente chama de arco-íris, mas são os arcos de Deus, da aliança com Deus, essa semelhança da glória de Deus. E eis que ele cai, sobre o rosto, e ele ouve a voz de quem o fala. Ali ele tem a visão do próprio trono do Senhor, e o Senhor quem falava com ele. Ezequiel, ele tem essa visão, a gente vê no capítulo 2, porque o Senhor o chama para poder ir como profeta, como atalaia de Deus, para anunciar para o povo que se arrependam dos seus pecados, para a casa rebelde. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a casa rebelde, chamando ele para a casa rebelde, que não o ouviriam, mas mesmo assim ele teria que falar. O Senhor, ele chama para que falemos a todos, a toda criatura. Às vezes a gente pode pensar, mas a pessoa não vai me ouvir. Mas é a todos, para que se cumpra a palavra do Senhor. Porque quando todos ouvirem a voz de Deus, todos, o Senhor voltará para buscar. Todos ouvirão, todos, o Senhor anunciará a todos palavra de arrependimento, para aqueles que receberem a palavra no seu coração e se arrependerem dos seus pecados e aceitarem a Cristo como seu Salvador. Esses terão vida nele. Mas aqueles que não derem ouvido à voz de Deus, rejeitando ele, rejeitando a Cristo Jesus, lhe foi anunciado e não vai ser requerido da tua mão ou da mão daquele que Deus levantou para chamar, ao arrependimento, não vai ser requerido da mão dele. Porque se Deus te mandou ir e você não vai, o sangue daquele que não foi avisado será requerido da tua mão. Mas se Deus mandou tu ir e tu foi e ele não deu ouvido, não será mais requerido o sangue da tua mão, mas daquele que não deu ouvido à voz de Deus. Se Deus mandou dizer, diga. O que Deus mandou dizer, diga. Não acrescente, não diminua. Diga exatamente aquilo que o Senhor mandar. Somente aquilo
que o Senhor mandar. É até aqui. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar falando com você hoje. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz de Deus, aquilo que Ele tem falado contigo. E faça somente a vontade dEle. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje, Ezequiel capítulo 1. A glória do Senhor, o trono de Deus, glórias a Deus. Ezequiel teve uma visão do trono de Deus, né? E esse capítulo é sobre isso, sobre o trono e a glória do próprio Deus. E o próprio Senhor falando com Ezequiel. Perdão. Até aqui eu agradeço a minha oportunidade e amanhã estarei aqui com a misericórdia e a graça de Deus e espero ver você em breve.